sei quantos de vocês estiveram aqui na semana passada. Eu não estive, mas pude acompanhar a mensagem pela internet. E o pastor Paulo, dentro do tema do mês, que é o Deus que governa, nos trouxe uma excelente exposição sobre qual é o palco, qual é o lugar onde esse Deus que governa se movimenta e atua. E nos mostrou informações das mais atualizadas sobre a situação do mundo em que nós vivemos, focando principalmente nos desafios que, como cristãos, você e eu temos ou nós teremos nas próximas décadas. Na minha opinião, ficou bastante claro que, se queremos verdadeiramente ser testemunhas do Senhor Jesus no palco de Deus, e esse palco é todo o mundo e todas as esferas da sociedade, nós, os cristãos, precisamos nos dispor a sermos instrumentos nas mãos de Deus, que quer nos utilizar para que os seus propósitos sejam realizados. Em outras palavras, você e eu temos o grandíssimo privilégio de trabalharmos lado a lado com Deus para que a missão dele, de abençoar todos os povos da terra, se torne uma realidade. Não somos nós os responsáveis. Não somos nós que faremos isso acontecer. Mas Ele está nos chamando, Ele está nos capacitando para que sejamos coadjuvantes da sua missão, conforme nós vimos em uma série de mensagens meses atrás. Nessa manhã, como vocês podem ver aí na tela, nosso tema continua sendo o Deus que governa, mas o foco principal da mensagem, dentro do tema o Deus que governa, é sobre a glória de Deus, a glória desse Deus que governa o mundo e o universo em que nós estamos vivendo. E para isso eu vou querer trabalhar em 3 eventos diferentes. 2 desses eventos são eventos bíblicos, e o terceiro evento é um acontecimento recente. Para começarmos, então, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 9. E agora eu sempre tenho que dizer que você abra ou ligue a sua Bíblia em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 9. E esse primeiro evento que eu quero mencionar é um evento escatológico, ou seja, é um evento que vai acontecer no futuro. E nós vemos a partir do versículo 9 que diz o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu quero repetir essa parte final. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Isso é o que nós estamos vendo quando nós estivermos já na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Deus está dizendo, então, que não somente nós, os seres humanos, mas todos os seres viventes estarão glorificando eternamente o nome do nosso Deus. Esse é o primeiro evento e que tem a ver com o que vai acontecer no futuro. Agora, o segundo evento que eu gostaria de mencionar, e eu gostaria de pedir que você, por favor, dê uma olhadinha agora no primeiro livro da Bíblia. Nós estávamos no último livro, vamos agora para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 16, e vamos ler somente os versículos 15 e 16. Gênesis, capítulo 15, capítulo 16, versículos 15 e 16. E esses dois versículos da palavra de Deus dizem o seguinte: Agar, a escrava egípcia, teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Repetindo, Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Esse é o fato, então, que aconteceu num passado muito distante, aproximadamente há 4.000 anos. Então, nós temos um acontecimento de 4.000 anos atrás, e nós temos um acontecimento que é uma promessa, que é uma profecia, que vai acontecer, não sabemos daqui a quanto tempo, onde todos nós estaremos louvando, glorificando e honrando o nome do nosso Deus. E o terceiro evento que eu gostaria de mencionar, dessa vez um acontecimento, algo que aconteceu recentemente, que não tem a ver com uma passagem bíblica. E esse terceiro evento, esse acontecimento recente, tem a ver com um líder místico muçulmano. Se você não sabia que havia líder muçulmano místico, já vamos começar por aí, que orava pedindo a Deus. E aí você define, vou deixar por sua conta, se você lhe estava pedindo a Alá ou não, que lhe mostrasse o verdadeiro caminho da salvação. Um líder místico muçulmano que orava anos atrás, pedindo a Deus, de forma sincera, que lhe mostrasse o caminho da salvação. E o que nós faremos nos próximos minutos? Nós temos aqui então o desafio de tentarmos juntar, nos próximos 30 minutos, e se eu conseguir em 30 minutos, vocês vão estar contentes, porque o culto vai terminar mais cedo, o aspecto que nós vimos no livro de Apocalipse, falando sobre o fato de que nós estaremos glorificando a Deus por toda a eternidade, juntaremos com aquilo que aconteceu há 4.000 anos, falando sobre Abraão, pai de Ismael, filho esse que ele teve com a escrava egípcia chamada Agar. E tentaremos ainda juntar tudo isso com esse líder místico muçulmano que eu acabei de mencionar. Mas vamos nos concentrar então no primeiro aspecto. Nós vimos que o livro de Apocalipse está mencionando sobre o fato de que nós, cristãos, passaremos a eternidade adorando, glorificando e louvando ao nosso Deus. Alguns de vocês já devem ter escutado sobre uma confissão de fé muito importante, a Confissão de Fé de Westminster, lá no Reino Unido. Foi escrita mais ou menos no século XVII, é uma das mais respeitadas declarações de fé escritas depois da Reforma Protestante, e essa declaração de fé afirma de uma forma muito clara e contundente de que o propósito final do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Uma das mais importantes declarações de fé que nós temos depois da Reforma Protestante está nos dizendo que o propósito final que você e eu temos na nossa vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo
para todo sempre. Mas essa expressão, glorificar a Deus, na verdade, ela pode ser um tanto confusa para nós. Afinal de contas, o que é que significa essa expressão, a glória de Deus? Na verdade, nós até vemos com certa desconfiança quando alguém quer toda a glória para si mesmo. Nos incomoda muitíssimo que fulano ou que ciclano, seja qualquer um de nós aqui presente, se glorie o tempo todo por um empreendimento exitoso. Suponhamos que qualquer um dos que estamos aqui esta manhã passaríamos a vida dizendo que essa igreja só funciona porque eu estou nela. Eu estaria me gloriando. Possivelmente qualquer um chamaria essa pessoa de egoísta, narcisista, presunçoso, etc, etc, etc. Mas o tema glória de Deus é repetida várias e várias vezes na palavra de Deus. Mas se de um lado nós entendemos que aquelas pessoas que se gloriam são presunçosos, e nós estamos aqui vendo na palavra de Deus que o que Deus espera de cada um de nós é que nós passemos a eternidade presente e a eternidade futura glorificando o nome de Deus, até que ponto nós conseguimos entender o que significa glorificar a Deus se nós relacionamos essa palavra glorificar com o fato de alguém presunçoso que está querendo se exibir e que está querendo muito para si mesmo. O próprio Deus, em Isaías capítulo 42, versículo 8, você não precisa abrir, e também Isaías 48, versículo 11, por exemplo, ele afirma de maneira categórica que ele não dará, ele não repartirá com nenhum outro a sua glória. Portanto, apesar da aversão que você e eu possamos ter por pessoas que se autogloriam, quando Deus diz que não repartirá a sua glória com ninguém, o que Ele, na verdade, está dizendo é que Ele se reserva o direito de ter a sua divindade suprema reconhecida. Ele é o único que pode ser verdadeiramente chamado de Deus com D maiúsculo. Com isso, ele se reserva o direito, a honra de ser o único que deve ser aplaudido e que deve ser exaltado, engrandecido, celebrado, reconhecido como Deus único e supremo que domina e governa todo o universo que nós vivemos. E além disso, ele não repartirá esse reconhecimento com nenhuma criatura nos céus ou na terra. O Deus Trino que governa ocupa um trono que não tem espaço para ninguém mais. Ele esteve, está e continuará sentado nesse trono. E por mais que nós tentemos colocar alguém ou alguma coisa nesse trono, não cabe, não entra, porque Ele é o único digno de receber louvores, de ser louvado, de ser engrandecido por ser quem Ele é. E o propósito para o qual todo ser humano foi criado foi justamente o de enaltecer, celebrar, engrandecer para sempre o Deus que governa, simplesmente por Ele ser quem Ele é, e, portanto, digno de receber louvores. E é isso que nós vimos, e é isso que significa aquela passagem que nós vimos no livro de Apocalipse. Mas, obviamente, nessa altura do campeonato,
alguém poderia, de uma maneira bastante racional e justificada, dizer: espera aí, Marcos, você está dizendo que esse Deus governa, esse Deus é supremo, no trono não tem lugar para ninguém mais, porque esse trono é dele e ninguém tira, e que porque ele governa nós devemos celebrá-lo, nós devemos aplaudi-lo pelo que ele faz, ou seja, glorificar agora e para todo sempre. Mas como é possível fazer isso com a bagunça e com o caos que o nosso mundo está vivendo? Estamos falando que existe um Deus que governa. Estamos falando que existe um Deus que reina. Estamos falando que existe um Deus que nós devemos celebrá-lo por quem Ele é. E esse Deus quer ser engrandecido, exaltado e reconhecido. Mas aí nós podemos nos perguntar, olhando o caos à nossa volta, receber a glória pelo o que exatamente? Como é possível passar a eternidade presente e futura exaltando alguém que está permitindo com que o mundo esteja da maneira que está? São perguntas interessantes e que certamente passam pela cabeça de muitos. Obviamente, vocês se lembram que nós lemos uma segunda passagem. E aí nós estamos caminhando com o nosso desafio de unir Apocalipse com Gênesis, com o muçulmano místico. E vocês viram que na passagem que nós lemos no livro de Gênesis, sobre o nascimento de Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos nos concentrar por uns breves minutos em uma região caótica desse mundo em que nós vivemos. Nós estamos falando que Deus quer ser reconhecido e louvado, glorificado como o governador do universo, e por outro lado nós estamos dizendo como é possível que Deus quer ser glorificado, louvado, reconhecido, sendo que nós estamos na bagunça que nós estamos. E existe uma linha de análise entre alguns cristãos que diz o seguinte, e essa sequência que vai aparecer na tela é muito importante. E deixa eu ver se, ainda não o mapa, o slide mesmo, por favor, o próximo slide. Mais um. Isso. Existe uma linha de pensamento dentro do evangelicalismo brasileiro, e provavelmente não somente dentro do evangelicalismo brasileiro, que nos afirma o seguinte, vejam só, Abraão não teve fé, Abraão foi apressadinho, aceitou rapidinho a proposta da esposa, depois disso, Ismael nasceu, cresceu e casou-se, seus filhos multiplicaram-se, eles se tornaram tribos no Oriente Médio, e agora sim eu gostaria de ter o mapa, se fosse possível. Eles se tornaram, aqui nasceu Ismael, mas o pai dele, Abraão, o mandou para o deserto que incluía a Jordânia e parte da Arábia Saudita. E nós vemos então que os descendentes de Ismael começaram a se transformar em diferentes tribos nessa região do deserto. Podemos voltar no slide anterior? Os membros dessas tribos passaram a ser chamados de árabes. Desse povo surge um senhor que nós conhecemos pelo nome de Maomé. Esse senhor chamado Maomé trouxe o Islã,
seus seguidores são os muçulmanos e, na opinião de muitos cristãos, os descendentes de Abraão via Ismael, ou seja, os árabes muçulmanos, são responsáveis pela expansão da maldade e da barbárie no mundo. Tudo isso, supostamente, por conta de um erro do nosso pai Abraão, o amigo de Deus. Para complicar ainda mais a situação desse Deus que governa, desse Deus que merece louvores, e que permitiu com que Abraão tivesse o seu filho Ismael com uma escrava, nós olhamos para aquela parte do mundo e nós vemos que cerca de 50 mil pessoas morrem anualmente em todos os países árabes como resultado de guerras e do terrorismo islâmico. Dificilmente passa uma semana sem que escutemos alguma barbaridade cometida pelo Estado Islâmico, pela Al-Qaeda, pelo Hamas, pela Irmandade Muçulmana, que matam pessoas inocentes no Oriente e no Ocidente. E como se isso não fosse suficiente, essas organizações que eu acabei de mencionar, como Estado Islâmico, Al-Qaeda, etc., etc., que matam milhares no Ocidente e no Oriente todos os anos, são organizações que foram iniciadas e, em grande parte, financiadas por pessoas que se consideram descendentes de Ismael, o filho de Abraão, o homem que supostamente não teve fé e não aguentou esperar. E no meio disso tudo, onde está, ou onde estava, o Deus que governa? O Deus que quer ser engrandecido, exaltado, e que é merecedor de toda honra e de toda glória. Será que naquele momento em que Abraão decidiu ter um filho com a escrava Agar, Deus deixou o trono por um minutinho, deixou o controle do universo, permitiu com que aquilo acontecesse, e essa descrição que nós acabamos de ver realmente mostra e afirma aquilo que alguns cristãos pensam em relação aos descendentes de Ismael? Ele, que sabe de todas as coisas, não poderia ter exercido sua autoridade sobre Abraão, já que ele é o grande governador do universo. Para usar uma expressão que está sendo muito utilizada hoje no Brasil, que governo é esse? Dar glória a Deus pelo quê? E agora estou me colocando numa enrascada. Mas vamos tentar explorar um pouco mais isso. E para simplificar, nós vamos ter que complicar, tá bom? Quando nós seguimos essa linha de raciocínio, nós estamos incorrendo em um erro muito comum, o erro da simplificação. Na verdade, o nosso mundo nos leva a buscarmos respostas fáceis e rápidas. Primeiramente, existe a simplificação de querermos dar uma resposta superficial para a questão do mal no mundo. Milhares de livros sobre o tema já foram escritos e a verdade é que ninguém, posso garantir, a verdade é que ninguém pode explicar completamente o porquê de certos acontecimentos ou desenvolvimentos históricos. Mas mesmo quando nós não temos uma única explicação que possa satisfazer todas as dúvidas que nós temos em relação ao governo de Deus e em relação à glória de Deus, principalmente pensando no que aconteceu com Ismael e seus descendentes, ou seja, os árabes, existem sim algumas respostas que podem elucidar, pelo menos parcialmente, esse problema que estamos tratando. E a primeira resposta é que, como cristãos,
nosso ponto de partida, é nossa crença de que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. E apesar dos problemas do mundo em que nós vivemos, a Bíblia diz de forma absolutamente clara que Deus governa, que Ele reina e que Ele é digno de toda a glória, de todo o reconhecimento, de todo o louvor, de todo o aplauso. E tem mais. Passaremos a vida glorificando, pois a Ele pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas onde está o Deus que governa? Há alguns anos, um líder místico muçulmano orava a Deus, pedindo-lhe que lhe mostrasse o verdadeiro caminho da salvação. Volto a repetir. Um líder muçulmano orava a Deus, rogando-lhe que lhe mostrasse o verdadeiro caminho da salvação. E aqui temos um filho de Ismael, o que muitas vezes nós chamamos Ismael, o filho da outra. E aqui temos o exemplo de um filho de Ismael, que muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle nessa situação. Esse homem místico muçulmano, numa determinada noite, Jesus apareceu-lhe em um sonho, e ele tinha lido sobre Jesus nada mais e nada menos do que no próprio Alcorão. E Jesus, nesse sonho, lhe dizia para ir a uma certa cidade, buscar tal e tal pessoa que lhe explicaria o caminho da verdadeira salvação. Esse místico muçulmano levantou-se de madrugada e, debaixo de muita chuva, viajou durante horas para encontrar-se com a pessoa que Jesus lhe havia indicado no sonho que ele havia tido. Ficou surpreso, pois quem o atendeu era um outro cristão, filho de Ismael, que era filho natural daquele que havia sido seu mestre quando ele estava se tornando um místico muçulmano. Depois de escutar o que a Bíblia diz sobre Jesus, esse místico muçulmano o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E através dele, centenas de muçulmanos estão se ajoelhando aos pés de Cristo. Isso começa a nos indicar algo que talvez nos esteja dizendo que a nossa compreensão sobre a glória e o governo de Deus não reflete necessariamente aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso nos mostra que Deus governa, nada do que Ele planejou deixará de acontecer, e é por isso que a Bíblia afirma muitas vezes que Ele é o único digno de ser glorificado. Mas muitas vezes, nas nossas dúvidas sobre o governo de um Deus que merece toda a glória em um mundo caótico, cheio de injustiça, como as que eu comentei, relacionadas aos filhos de Ismael, essas dúvidas são resultados de não nos darmos o trabalho de olharmos nas entrelinhas. Por não analisarmos cuidadosamente o texto bíblico, como por exemplo no caso de Ismael, nós deixamos de ver que apesar do suposto erro de Abraão, e outro dia, quem sabe, a gente pode conversar sobre o suposto erro de Abraão, quando nós buscamos atenciosamente na Bíblia, nós vemos que, na verdade, Deus não havia deixado o seu trono, Ele continuava no controle e continuava manifestando a sua glória.
Porque quando nós analisamos o texto bíblico, e vocês terão aí as passagens e as principais características, quando nós analisamos no texto bíblico, nós vemos, o próximo slide, por favor, nós vemos que ele prometeu para Ismael, naquela situação que nós consideramos um erro, naquela situação que nós consideramos que, quem sabe, Deus tinha deixado o trono por alguns breves minutos. O que Deus estava fazendo? Ele sim disse que Ismael teria problemas com seus irmãos, mas também disse que ele seria pai de 12 príncipes, a sua descendência seria tão numerosa que seria impossível contá-la, sua descendência, atenção, seria abençoada por Deus. Ismael era abençoado por Deus enquanto o menino crescia, diz a palavra de Deus. Deus promete que dos seus descendentes surgiria uma grande nação e um grande povo. Em Isaías nós vemos que na Nova Jerusalém nós encontraremos descendentes de Ismael atraídos pela glória do único Deus que merece ser louvado, honrado, engrandecido e glorificado. Mesmo quando nós achamos que a situação, na verdade, é caótica e saiu fora do controle. Além disso, nós tendemos a nos esquecer que através da história tortuosa da família de Abraão e de Ismael, Deus estava nos ensinando sobre quem Ele é. E não precisamos passar um por um, mas no meio daquela situação, Deus estava ensinando que Ele é um Deus que ouve e vê os que sofrem. É um Deus que se preocupa com os humildes. É um Deus que o seu coração se move com o choro dos necessitados. Ele cumpre suas promessas e propósitos. É misericordioso, é paciente, perdoador, dá dignidade à mulher, mesmo sendo uma escrava, e tantas outras coisas que nós poderíamos tirar desse momento da história, que muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle, e por causa disso, nós vivemos o caos que nós vivemos, caos esse produzido pelos filhos de Ismael, filho de Abraão. Nós escutamos sobre as barbaridades cometidas pelos filhos de Ismael. Mas, na verdade, nós nos esquecemos que o Deus que merece toda a glória está no trono e continua sendo governado. E para terminar, eu gostaria de dar mais algumas razões breves, pelas quais o Deus que governa merece toda a glória, todo o reconhecimento, inclusive na situação dos descendentes de Ismael, onde aparentemente tudo é caótico. Nos últimos anos, ou nos últimos 30 anos, melhor dizendo, no meio de toda a dor e no meio de todo o caos, mais árabes muçulmanos, ou seja, filhos de Ismael, se converteram a Cristo do que nos 100 anos anteriores. Dezenas de emissoras de rádio e canais de televisão cristãos via satélite emitem programas evangelísticos a partir do Líbano ou da Europa para os países árabes todos os dias. O resultado tem sido um número incontável, um número jamais visto de conversões. A Arábia Saudita, vejam só que coisa mais curiosa. A Arábia Saudita, onde nasceu o islamismo, onde todos os árabes que estão lá se consideram filhos de Ismael, começou a financiar traduções do Alcorão para muçulmanos, cujos dialetos ainda não possuíam uma tradução do Alcorão.
Através dessas traduções, esses muçulmanos souberam pela primeira vez que havia alguém chamado Jesus, pois Jesus é mencionado no Alcorão dezenas de vezes. A partir disso, esses filhos de Ismael, muçulmanos, buscaram cristãos que pudessem lhes explicar a verdade sobre Jesus e o receberam em seus corações como Senhor e como Salvador. Deus usa até dinheiro do governo da Arábia Saudita para fazer com que o seu nome seja glorificado ontem, hoje e para todo sempre. Durante a peregrinagem a Meca, muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus, recebendo durante a peregrinação como Senhor e como Salvador de suas vidas. Há cerca de 2 anos, eu recebi um e-mail de uma pessoa que trabalha com uma estação de rádio na Europa, dizendo que um árabe havia fugido para o Brasil, pois estava sendo perseguido por conta da sua fé. Quando eu consegui me encontrar com esse jovem, e pudemos conversar no dialeto árabe que eu conheço, ele me disse que era filho do líder da mesquita da cidade onde ele morava e estava sendo preparado para ser um líder muçulmano, um descendente de Ismael. Porém, à medida que ele lia o Alcorão, ele ficava intrigado com a pessoa de Jesus. Os líderes muçulmanos com os quais ele conversava ficavam irritados com suas perguntas sobre Jesus. Numa determinada noite, esse filho de Ismael teve um sonho com o Senhor Jesus. Ele se converteu. Por conta da perseguição, ele fugiu para o Brasil. Eu o encaminhei para um árabe cristão que vive em São Paulo, que o encaminhou para uma missão brasileira que trabalha com muçulmanos no nosso país. Ali ele foi discipulado, hoje ele está evangelizando os descendentes de Ismael no Brasil e acabou de escrever um livro contando o seu testemunho sobre como Deus, no meio do caos, alcançou a sua vida e é um Deus que governa e a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Nós, muitas vezes, não entendemos. Mas o Senhor é o Deus onipotente. O Deus que reina, o Deus que governa, aconteça o que acontecer. O único ser em todo o universo que merece ser exaltado, celebrado, reconhecido, adorado e glorificado. E é por isso que em Apocalipse 5:13 está dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus é um Deus que, apesar das circunstâncias, Ele governa e só Ele merece todo reconhecimento, louvor, glória e adoração. Por favor, abaixe a sua cabeça. E eu gostaria que por alguns instantes você considerasse sobre esse Deus que a Bíblia deixa claramente que é um Deus que não reparte a sua glória com ninguém,
O fato de que nós fomos, como seres humanos, criados para adorá-lo por toda a eternidade e glorificá-lo por toda a eternidade. E o fato de que muitas vezes, no mundo em que aparentemente, onde só vemos caos, esse Deus que governa e que nunca deixa o trono, está atuando e o seu nome está sendo glorificado. Deus eterno, nós queremos te louvar, Senhor, porque és o único Deus digno de ser glorificado. No meio de situações aparentemente sem solução e absolutamente caóticas, Tu és um Deus que governa. E é um Deus que, através das suas ações, não nos resta outra solução a não ser dizer: Tu és o único que merece toda a honra, todo o reconhecimento, todo o aplauso e toda a glória. A Ti, Senhor, nós dedicamos esse momento, ao único Deus que será louvado não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.